aula de hoje nós vamos trabalhar então um controle de estoques. O que eu tenho em estoque? Nesse caso aqui eu peguei um armazém, um mercado, até um supermercado poderia fazer sem problemas, dando baixa de estoque dos itens sempre que eles saem do estoque. Ou seja, o que está exposto em loja não iria contar aqui. Isso aqui seria um estoquista que iria fazer o controle. Se sair 5, 10 unidades de farinha de trigo lá do depósito, ele vai dar saída no software para ele saber pelo menos o que ele tem no estoque. Aí o dia que precisar fazer um balanço ou coisa assim, já faz somente o balanço na loja, no estoque já vai estar no sistema, não precisaria fazer, né? Desde que, claro, cada retirada ou cada entrada de produto seja cadastrada nesse software. A minha ideia aqui foi muito simples, foi uma ideia de criar em uma das abas, criar o banco de dados, que é onde irão ficar armazenadas as informações. Nessa aba, que nós vamos chamar de produtos, nós vamos ter o código, a descrição, o valor e a quantidade em estoque, que é o estoque aqui no cabeçalho, né? Na outra aba, ficará a parte de sistema, o index, que seria onde o usuário terá acesso às informações. Não só acesso para consultas, como a alteração, inclusão e exclusão de produtos. A ideia inicial é a gente fazer um software bem simples, né, com algumas restrições, mas bem simples. E depois nas próximas videoaulas a gente ir retomando isso aqui e aplicando algumas técnicas um pouquinho melhores para ir aprimorando cada vez mais este software, esse aplicativo. Então, se você quer acompanhar somente a nossa primeira aula, acompanha somente a nossa primeira aula. Se você gostar, você pode aplicar ou acompanhar a nossa segunda, terceira aula, que a gente vai fazer em cima dessa mesma planilha, desse mesmo software, para ir deixando ele com uma cara mais profissional ainda, certo? Algumas informações preliminares antes de nós começar a aula seria algumas versões de Office, certo? Normalmente o pessoal tem o Office 2007 ou Microsoft Excel 2007 que faz parte do pacote Office 2007. Se você tem o Office 2003 ou inferior a 2007, você pode acompanhar as aulas com todas as informações das abas aqui em cima das guias, vão ser um pouco diferentes. Então você teria que ter um conhecimento pelo menos mínimo de macros para poder acompanhar. Acredito que a maioria já tenha 2007, então vai ser bem tranquilo. Pessoal, para poder ter essa guia de desenvolvedor, que é essa guia que está aparecendo aqui, que eu até estou dando um zoom para vocês verem melhor, ela não vem junto com, melhor, ela não fica visível no Excel sempre que ela é instalada. É preciso que a gente habilite ela. Para nós fazer a habilitação dessa guia que a gente vai utilizar na aula, nós vamos vir aqui então na bolinha do Office, né? Inicial, opções de Excel. Clicando aí, nós iremos abrir uma nova janela. Vamos clicar em mais usados. E aí, aqui tem a opção mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Marcando ela, vocês vão deixar ela marcada, né? E vão clicar em OK. Clicando em OK, ela vai passar a aparecer o desenvolvedor. Beleza? A segunda parte, gente, para poder trabalhar com VBA, é preciso que a gente pelo menos habilite as macros. Para isso, na guia desenvolvedor, nós já temos aqui a segurança da macro. Nós vamos marcar essa opção aqui, ó, configuração de macros, ou configurações de macro. Vamos deixar esta segunda opção marcada, desabilitar todas as macros com notificação. O que quer dizer isso? Quando vocês abrirem o Excel que tenha macros, ele vai aparecer para vocês habilitarem ou não as macros. Nós poderíamos colocar até uma de habilitar todas as macros, contudo
por segurança do computador, até porque muitos vírus são produzidos com macros, a gente vai deixar aqui desabilitar todas as macros com notificação. Ok? Após fazer isso, nós vamos começar o desenvolvimento. Eu vou deixar salvo esse aplicativo que eu já criei, até para a gente ir tomando como base, mas eu vou abrir um novo aplicativo para que vocês possam acompanhar junto todo o desenvolvimento dele. Então eu vou vir aqui, vamos procurar um Excel aqui. Beleza, estamos agora todos na mesma linha de sintonia. Para que a gente tenha esse software salvo, a primeira coisa que a gente vai fazer então a partir deste momento é salvar esse aplicativo ou essa página do Excel, salvar como. Vamos salvar, vocês podem salvar em qualquer ambiente, acredito que seria melhor salvar na área de trabalho para que todos possamos acompanhar juntos. Vamos colocar aqui controle de estoques. E vamos colocar aqui pasta de trabalho do Excel 97/2003. Poderia salvar como 2007, poderia salvar com habilitação de macros, mas é importante salvar com o Excel 97/2003 porque todas as máquinas poderão abrir esse aqui, diferente do Office, que as mesmas teriam instalado. Vou salvar aqui. Eita, salvo. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer, gente, é criar nosso banco de dados, ou então a aba, que nós vamos chamar de produtos. Aqui nessa aba produtos, o que nós vamos precisar aqui? Código, a descrição, o valor e o estoque. Vamos aumentar aqui a descrição para que a gente possa acompanhar. Interessante formatar já esses dois campos que vão ter moeda e quantidade, né? Então nós vamos clicar aqui nessa coluna, direito do mouse em cima da nossa seleção, formatar célula. Vamos localizar aqui na primeira aba, na primeira guia número, né? Guia número, na categoria moeda, vamos deixar casas decimais 2, símbolo de cifrão, e vamos dar um OK. Então o que a gente for salvando aqui, ele já vai transformando em moeda. Olha. O estoque acredito que dá para deixar dessa forma. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar também, formatar como número sem casa decimal. Ok. Perfeito. Nosso banco de dados está criado então, pessoal. Aqui a gente já preparou o local que vai armazenar as nossas informações que serão inseridas mais adiante pelo usuário. Vamos salvar. Já salvamos, para que a gente não perca essa informação. Aqui, normalmente, todos os programas de Excel abrem por padrão 3 abas. Eu não sei se vocês abrem mais, porque pode ser feita uma configuração do usuário. Nesse caso aqui, como abriu 3, nós vamos usar somente 2. Vamos excluir uma delas. Para excluir, você clica com o direito em cima dela, né, da aba, e vocês vão lá em excluir, que ele vai excluir a aba. Beleza, criado o nosso banco de dados, agora vamos então criar o index, a parte onde vai ser feito, onde a coisa vai acontecer. Perfeito? Aqui eu não lembro como é que eu tinha feito o nome, vamos resgatar a nossa antiga CAD-PROD, a gente colocou aqui. Então vamos fazer da mesma forma. CAD-PROD, que é onde vai acontecer. Para que ele fique com uma cara mais de software, vamos clicar aqui com o esquerdo do mouse
nesse cantinho aqui para que selecione todas as células. Vamos vir na aba Início e vamos aqui. Ó. Vamos colocar cor. Isso aqui, vocês vejam que dá para colocar qualquer tipo de cor. No meu caso, eu vou colocar um cinza bem fraquinho, o mais fraquinho que vocês têm aí. Beleza. Está marcado também o fundo, melhor, está colocado o fundo do nosso software que vai ser um cinza, ok? Vamos conferir aqui como é que está. A gente acabou colocando na 3, célula, na linha 3, né? Então, da mesma forma, nós vamos começar agora a criar os campos onde nós iremos salvar as informações. Onde nós iremos fazer as manipulações, na verdade. Beleza, aqui então, nós vamos ocupar a coluna, a célula P3, a C3, a D3 e a E3, para salvar os respectivos dados. Colocamos umas bordas, né? E vamos deixar um fundo branco aqui, esses campos. E em cima deles, aqui, ó, nós vamos digitar o que é referente a eles. Código, descrição, valor de estoque. A gente pode aumentar um pouco aqui para ficar um pouquinho melhor, ficar mais visível ao usuário. O valor pode ser um valor um pouco maior, o estoque também. Acho que o valor pode ser um pouco menor. Vejam que aqui já está para ir editando e já fica com uma carinha um pouco mais de software, né? Vamos colocar aqui uma fonte em negrito. Então eu selecionei todos eles e vou deixar em negrito. E o valor vamos fazer da mesma forma. Direito do mouse em cima da célula. Formatar célula. Moeda. Símbolo de cifrão, aqui, né? É cifrão. 2 casas decimais, dá um OK. Isso quer dizer que sempre que o usuário digitar 34,78, por exemplo, que seria o valor, ele já transforma. Fica um padrão de leitura um pouco melhor. Ok? Beleza, criado isso, agora a gente vai começar o ambiente de desenvolvimento mesmo. Vamos salvar isso aqui. É bem provável que apareça essas informações, vocês podem marcar aqui, verificar compatibilidade ao salvar essa parte de trabalho ou não marcar. Nesse caso eu vou desmarcar até para que ele não fique perguntando toda hora que a gente for salvar. Salvei, ó, ele não perguntou mais. Vamos agora então entrar na parte de desenvolvimento diretamente. É onde a gente vai começar a aplicar as macros. Vamos para a guia desenvolvedor, que vocês habilitaram no início da aula. E aqui a gente começa a ter algumas noções de programação. A primeira coisa que a gente vai fazer vai inserir. Opa, apareceu aqui. Vocês vejam que tem botõezinhos, formas de marcar, listas. Nesse primeiro momento, a gente vai utilizar os botões mais profissionais. Esses botões aqui. Ó. Irão aparecer dois tipos de botões. Os controles de formulário, que são mais simples, e os controle ActiveX. ActiveX ou ActiveX, aí é indiferente. Nós vamos utilizar botões de comando do controle ActiveX. Gente, não coloquem o controle de formulário, porque ele tem uma conduta diferente de aplicabilidade de instruções VBA. Vamos colocar esse botão aqui, então. Marquei ele, vamos colar ele aqui. Melhor. Nós vamos agora clicar com o esquerdo do mouse, sem soltar. Só clica e não solta. E vai arrastando. Ó, eu estou pressionando ainda o esquerdo do mouse. No momento que eu soltar ele, ó, ele já aparece
botãozinho ali, ó. Agora, com ele ainda marcado dessa forma, eu já soltei o botão esquerdo, eu vou clicar agora com o botão direito em cima. E vou em propriedades. Vou clicar com o direito, com o esquerdo do mouse, propriedades. E ele vai abrir a tela de propriedades. Aqui a gente vai utilizar o name, que a gente vai colocar inserir, que é o nome do botão. E o caption é o que vai aparecer escrito para o usuário aqui, que também vai ser inserir. Vejam que já apareceu ali, né? Feito isso, beleza, criamos o primeiro botão, que é o botão de inserir. Você pode fazer o mesmo processo para inserir os demais botões, vir aqui e selecionar ele e fazer o processo novamente para inserir o botão de excluir e o botão de alterar. Ou então vocês podem clicar no meio da tela aqui, clicar com o direito do mouse em cima, copiar e depois, de novo aqui com o direito do mouse, colar. Vejam que ele criou um botão. Aí é só vocês alinharem ele aqui com as teclas de direcionamento do próprio teclado de vocês. Vejam que o nome, ele colocou o nome de sistema. Vamos colocar aqui alterar. Alterar. E aqui no caption alterar também. Para o usuário não se perder, né? Beleza? Criamos o segundo botão. Se nós der um Ctrl V novamente, ainda está na memória o botão criado anteriormente. Então a gente vai arrastar ele. Veja que agora a gente está só desenhando, né? Essa é uma parte fácil, gente. Novamente ele colocou o nome padrão. Vamos colocar excluir. Gente, eu não estou usando técnicas de programação como os padrões que a gente chama de, que a gente utiliza para chamar nomes de botões, de listagens. A gente está usando assim uma linguagem simples para que vocês consigam entender, tá? Se vocês fazerem uma aula técnica, vocês vão ver que ela é bem mais complexa, né? Tem alguns padrões a serem seguidos. Ok, criado aqui então o botão de inserir, o botão de alterar, o botão de excluir, os campos onde a gente vai digitar os produtos e a nossa base de dados. Tudo está nos conformes. Vamos salvar. Vocês vejam que estamos no modo design ainda, né? No modo design ele permite selecionar os objetos. Se eu desmarcar ele, ele já utiliza como se fosse um usuário. Ó. Por enquanto, como a gente não colocou nenhuma instrução nele ainda, a gente vai clicar e não vai acontecer nada. Essa barra de propriedades depois a gente vai fechar, mas no momento vamos deixar aberto. Além desses botões que a gente criou, vamos habilitar novamente o modo design. Está faltando a lista aqui, né? Essa lista aqui, ó. Né? Tá bem parecido. Então, vamos inseri-lo. Para inserir, de novo, no guia do desenvolvedor, a gente não vai sair desse guia por enquanto. Vai ser diretamente nele. Vamos aqui no botão inserir controles. E vamos procurar uma lista. Aqui, ó, caixa de listagem. Vamos clicar nela. E da mesma forma, nós vamos clicar com o esquerdo do mouse, sem soltar. Vamos esticá-lo. Deixar o tamanho que a gente vai utilizar, mais ou menos, né? E vai soltar. Ok. Criamos a lista. Vejam que em propriedades está marcando listbox 1. Eu vou até fechar isso aqui, porque se caso vocês colocaram fechado, ele vai ter essa carinha aqui. Vamos para algumas definições agora neste
deste controle, o controle de lista. Marcamos ele, né? Ele está marcando aqui. Com o direito do mouse, vamos em propriedades, vamos colocar o nome, vamos colocar o nome lista. Ok. E aqui algumas informações serão interessantes. Column count, que vai nos dizer quantas colunas terá a nossa lista. Nós teremos 4 colunas, né? Uma coluna que vai informar código, uma coluna que vai informar descrição, valor e estoque. São 4 colunas. Então vamos colocar aqui 4. Column hits, ele vamos deixar true, ou seja, verdadeiro, que na verdade ele vai informar o título, que não vai poder ser alterado por aqui. E aqui, column width, nós vamos colocar o tamanho das colunas. Então, para a primeira coluna, que vai ser a coluna código, nós vamos colocar aqui 60 ponto e vírgula. Para definir a segunda coluna, essa aqui, que vai ser a descrição, vamos botar 300, ou melhor, 250 ponto e vírgula. Para o valor pode ser 80 e para o estoque 80 também. Ok, Enter. Ele já colocou ali as dimensões. Vamos aumentar aqui a de descrição. Eu coloquei 250, vamos botar 350. Isso, acredito que assim fique interessante. Feito isso, vamos salvar. E eu considero completada a etapa de criação dos controles. Né? O que seriam os controles? Seriam a lista e os 3 botões. São os controles que a gente vai utilizar. Os demais vão ser todos campos de células da planilha, assim como o banco de dados. Ok, vamos então agora iniciar a parte de programação dos botões de inserir, alterar e excluir. Primeiramente eu quero ensinar para vocês a questão do método offset. O método offset é um método de localização que eu criei com base na macro de localização Ctrl L. Não sei se alguém já utilizou Ctrl L no Excel. Ctrl L, quando você clica ali, é uma forma de localizar uma palavra, por exemplo. Felipe, você vai dar um localizar, claro que ele não vai encontrar nada aqui. Então, código. Bom, ele localizou. Então, a forma que eu criei em cima disso aí foi uma linha de automação para localizar as informações e também fazer com que o cursor caminhe através dessas localizações. Por exemplo, eu quero que o Excel localize a próxima linha em branco da coluna A. Então, vai dar um Ctrl L, vou deixar em branco e localizar próximo. Vejam que ele já localizou a célula A2, certo? Mais adiante, através da programação, a gente vai precisar dessa informação para poder salvar os novos dados no nosso banco de dados, correto? Vamos localizar a próxima linha, ele vai localizar, vai ser A2. Bom, na A2 eu quero que o Excel coloque o código do produto, a descrição, o valor e o estoque. Claro que quando ele localizar, ele vai localizar uma célula. Localizou a célula 2. Mas ao lado da célula 2 vai salvar a descrição. 2 casas da célula 2 vai salvar o valor. 3 casas da célula A2 vai salvar o estoque. Vai ser assim que a gente vai passar a orientação para o botão de inserir. A orientação que nós vamos dar para o botão inserir seria, na linguagem falada, é o seguinte. Eu quero que você localize a próxima célula em branco na coluna A. Quando você diz
próxima, ele começa a contar de cima para baixo. Então eu quero que você localize a célula em branco e nela eu quero que você coloque o código. Ao lado dessa célula eu quero que você coloque a descrição. Duas casas ao lado da célula que você localizou, eu quero que coloque o valor. E 3 casas ao lado da célula que você localizou, eu quero que você coloque o estoque. Essa é a orientação que a gente vai passar para o botão inserir. Sempre que o usuário clicar no botão inserir, nesse botão aqui, sempre que o usuário clicar nele, essa é a instrução que o Excel vai ter que providenciar que seja feita. Como que vai ser feito isso? Bom, aí agora a gente vai começar a entrar no ambiente de programação. Vocês vão dar 2 cliques bem rápidos, né? Duplo clique. E vejam que já apareceu uma tela nova aqui para nós, né? Do botão inserir. Apareceu escrito para vocês aí, private sub inserir. Underline clique, abre e fecha parênteses, end sub. Essa parte aqui da primeira linha, ele está iniciando a macro do botão inserir. E aqui ele está dizendo que acabou, end sub. Então aqui começa a nossa parte de localizar a primeira célula em branco na coluna. Se nós vamos ter que inserir dados, a gente vai ter que começar pela primeira célula em branco, que é a célula 2. Para que o Excel localize essa informação, a gente vai lá no ambiente de desenvolvimento. Vamos voltar aqui para o menu da CAD-PROD. Vamos dar duplo clique em inserir. Ele vai abrir aqui. Então aqui nós vamos digitar o seguinte. 7 W. O W nesse caso será uma variável. Mais adiante eu vou ensinar para vocês o porquê dele. E aqui a gente vai digitar isso daqui. Que vocês vão digitar também. E depois eu explico para vocês o que é cada campo ou cada palavra que a gente digitou aqui. Beleza. Essa é a primeira parte que a gente vai digitar. Vamos colocar uma observação aqui em cima. Para colocar uma observação sem que a macro leia como instrução, a gente bota uma aspa simples e coloca do que se refere essa instrução. Localizar próxima célula em branco. Planilha focada na aba produtos. Produtos. Ok? Vou explicar para vocês então o que o Excel vai fazer. Essa primeira parte eu explico mais tarde para vocês. Vamos tentar entender aqui o que quer dizer aqui. Bom, sheets produtos, ou seja, aba produtos. Eu quero que você localize na aba produtos, na coluna que vai de A a A, ou seja, da coluna A. Find o que eu quero que você procure nessa coluna. Eu botei 2 aspas, quer dizer vazio. Quero que você procure vazio. Look at XL whole, quer dizer inteiro em inglês. Então, somente célula inteira. Após localizar
isso aí. Então eu quero que o Excel faça o seguinte. Se ele localizar, ele vai localizar a célula A2. A A2, vamos colocar aqui. A A2 ela vai corresponder ao W. Ou seja, eu estou dizendo para o Excel considerar o local onde ele encontrar o vazio como W. Para a gente não ter que escrever isso aqui tudo de novo. Então, W.value, ou seja, na célula que você localizar, na célula que o Excel localizar, eu quero que coloque o valor. Agora vai entrar o valor da range B3, ó, que é o código. Range B3.valor. Eu explico. O range quer dizer célula, pessoal. Então, na célula B3 valor. Vejam que aqui a gente não especificou a planilha, né? A aba. Nesse caso aqui a gente especificou. Nesse aqui a gente não especificou. Poderia especificar? Poderia colocar sheets CAD-PROD, que é a planilha onde vão estar os valores que a gente quer salvar. Como ela vai estar ativa, eu não vejo necessidade, pelo menos nesse momento. Então, vamos somente colocar a célula B3.valor. O valor da célula B3 deve ser salvo em W, que é a nossa procura por um campo vazio na planilha Produtos, na aba Produtos. Beleza? Eu vou fazer isso aqui em modo de depuração para que vocês consigam entender como a macro faz o salvamento desses dados. Vamos lá, vamos colocar aqui ó, código 1, descrição, farinha de trigo 5 kg, valor 7,99 e estoque 25 unidades. Dá um duplo clique em inserir. E aqui com o botão F8 eu vou passando os dados. Então, F8, ele apareceu em amarelinho aqui. F8 novamente, ele foi para o próximo campo. F8, ele habilitou o W aqui já. E agora, se eu der mais um F8, ele vai salvar, que está em range 3, lá na aba produtos. Ok, mais um F8, acabou a macro. Vamos lá em produtos, ó, vejam que ele salvou. Ah, Ederson, mas ele não salvou a descrição, valor e estoque, beleza. A gente não pediu para ele fazer isso por enquanto. É a intenção fazer com que ele salve, mas a gente não pediu para que ele faça, a gente não deu orientação. Então vamos aqui em modo design. Vamos dois cliques em inserir. Ele abre novamente o que a gente estava trabalhando. Vamos completar para que ele coloque a descrição, o valor e estoque também dessa quantidade desse produto. Vamos colocar aqui uma anotação. B3. Ok, beleza, a gente consegue, tá? Por enquanto está salvando o código. Para salvar a descrição, a gente vai ter que utilizar o offset, o método offset que eu tinha falado para vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar uma linha branca para nós colocar a anotação depois. Nós vamos colocar aqui W. O que W está representando, pessoal? W está representando o que foi procurado. O que foi procurado? Foi procurado um valor vazio.
o valor vazio é a célula A2, certo? Isso quer dizer que na célula B2 tem que ir a descrição. Então, para nós colocar essa informação, a gente vai colocar o método offset. Ao invés de colocar w.value, igual a gente colocou aqui, a gente vai colocar w.offset, vai abrir parênteses e vai dizer para o Excel quantas casas para baixo e quantas casas para o lado direito. Para baixo a gente quer que não ande nada, certo? E para direita a gente quer que ande uma casa. Ok? Fecha parênteses, ponto, aí sim, valor deste campo, desta procura, deve ser range C3, ponto, valor. Eu explico. Quando ele fez a procura do vazio, ele especificou para W que W é vazio, é o campo vazio, A2. Nele, ele salvou a informação de range B3, ou seja, célula B3. Célula B3 é essa aqui, ó, né? O valor que está aqui. Deixa eu pegar novamente aqui, concluindo, prosseguindo, né, dizendo. Ao salvar aquilo ali, eu quero que de W, 0 casas para baixo e uma casa à direita, ele coloque o valor, que valor? Igual à célula C3. O valor da célula C3, que é isso aqui, ó, farinha de trigo. Agora, espero que vocês estejam entendendo. Parece um pouco complicado, pessoal, mas assim, ó, essa parte de localização que a gente está fazendo aqui, depois que vocês aprenderem, vocês vão tirar de letra sempre. E uma coisa que eu digo, vocês vão sempre utilizar isso aqui. É incrível, para qualquer necessidade que vocês têm no trabalho de vocês, em casa, ou qualquer programação que vocês forem fazer com o VBA, vocês vão utilizar isso aqui. Ele é fundamental na procura de dados. Tanto quando forem fazer um looping lá mais adiante, que vocês quiserem aprender um pouco mais, especializar um pouquinho mais na ferramenta, sempre vai ter essa linha de comando aqui. Ela é incrível, vocês vão utilizar sempre. Então aqui nós vamos colocar a observação dessa linha de instrução. Salvar na casa. Salvar uma casa. A descrição. Aí vocês podem colocar o que vocês acharem melhor para entender aí quando vocês estiverem passando por esse ambiente de programação. Aqui, para nós não ter que digitar de novo, eu ia copiar, mas vamos fazer de novo. Ok, a gente salvou a descrição e a gente já salvou o código, certo? Agora a gente vai salvar o valor. Para salvar o valor, mesma forma, gente. Vamos lá. Do ponto de partida que é W, que é a célula vazia, offset, quantas casas para baixo? Nenhuma, eu não quero que ande nenhuma casa, vírgula. Agora sim, para salvar o valor, a gente vai andar duas casas. Ponto valor igual a range célula D3 ponto valor. Ok? Da mesma forma, então, de W não anda nenhuma casa para baixo, anda duas casas à direita, salva o valor igual à célula D3, o valor da célula D3. Vamos colocar a anotaçãozinha aqui em cima, salvar
duas casas à direita. Valor. Agora sim eu vou economizar tempo aqui, gente. Eu vou selecionar isso aqui e vou colar aqui. Ó. Vejam que dá para fazer isso também. Para vocês não ter que digitar tudo de novo. Salvar. Três casas à direita. O stop. Então terá aqui, né? Ó. 3. D. E. E está feita a nossa marca. Vou apagar aqui para ver se ela vai salvar certo. Vamos tirar do modo de design. Vamos clicar em inserir. Ok, já gravou. Rápido, né? Tá, mas Éder, não deu mensagem, não apareceu aqui. Isso ainda não está aparecendo, mas vai aparecer. Vamos lá em produtos, ver se salvou? Olha ali, ó. Já está salvo. Se eu clicar 10 vezes lá, vai salvar várias vezes. Ó. Beleza? Então a nossa parte de inserção já está funcionando. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos vir aqui no modo design e vamos mexer agora no formulário de lista. Esse formulário de lista a gente vai dar somente um clique, né, para que ele fique marcadinho. Direito do mouse, vamos em propriedades. Nós vamos habilitar aqui um campo para que ele puxe as informações lá da nossa aba produtos. Quero que vocês localizem então este campo aqui, List Field Range. Aqui nós vamos dar as diretrizes dos dados que serão salvos na lista. Então eu quero que os dados sejam igual à planilha ou à aba produtos, essa aqui, né, gente, ó, produtos. Eu vou botar um ponto de exclamação. E agora eu vou definir da onde para onde de produtos. Então eu quero que seja produtos da célula A2 até a célula E, sei lá, botem 65.000. Ou seja, ele vai pegar da célula A2 até a célula E65.000. Esse A e esse E definem a coluna. Vejam, A e E. E os números definem as linhas, de 2 a 65.000, que vai dar um monte. Vocês vão dar um Enter e a mágica acontece. Ele já passa a aparecer para vocês a informação do nosso banco de dados. Aqui, ó. Quando a gente colocou lá em produtos, agora não está mais aparecendo porque ele já está mostrando as propriedades da Plan 2. Quando a gente colocou do A2, que é aqui até E, 65.000, a gente colocou até aí, eu acho. Né? Não precisa aí, tem que ser D aqui, gente. Por favor, corrijam. Aqui em vez de D, G é D. Certo? D. Então, de A2 a D65. Daqui, de A2 a D65. Ou seja, ele vai fazer essa seleção aqui, ó. Até 65.000 linhas, até lá embaixo. Agora, nosso sistema ficou já operando com o botão inserir e já selecionando aqui as linhas salvas no nosso banco de dados. Vamos cadastrar os produtos para nós ver? Vou colocar aqui código 2, feijão carioca, 1 quilo. Não esqueça que nós estamos fazendo um software para supermercado, tá, pessoal? Sei lá quanto está um feijão. Aqui nós compramos bastante porque nós vamos ter uma ação, sei lá, 100 unidades. E clicamos em inserir. Olha a mágica, já está ali embaixo, constando o produto cadastrado. Nós podemos deixar ele
com uma mensagenzinha, certo? Então, para nós fazer essa mensagem, vamos no modo design de novo. Modo design. Duplo clique em inserir. Se vocês não estiverem no modo design, se fizerem duplo clique, ele vai salvar mais informações. Vejam que a gente abriu novamente a nossa tela de programação. Vamos colocar aqui uma mensagem para o usuário saber que já foi cadastrado o produto. Para o usuário. Então, isso é bem simples, gente. Só vamos colocar assim, ó, MSG Box e entre aspas a mensagem que vocês querem passar para o usuário de vocês. Produto cadastrado com sucesso. Entre aspas, enter. Feito, tá? Tá colocada a mensagem para o usuário de vocês. Vamos testar? Vamos testar. Vamos sair do modo design. Vou colocar aqui 3. Feijão preto. Mesmo preço, mesma quantidade? Não, vamos botar 50. Inserir. Ó, temos uma mensagem agora. Então o usuário já vai saber que o produto foi cadastrado com sucesso. Produto cadastrado com sucesso. Dá OK. E ele já aparece ali, ó, feijão preto. Ok? Seria importante que ele limpasse também esses campos aqui, né, quando fosse inserido, para não ocorrer do usuário clicar novamente e cadastrei de novo. Cadastrei de novo. Então, para que a gente não corra esse risco do usuário cadastrar mais de uma ou duas vezes, a gente pode pedir para o próprio botão inserir apagar isso aqui depois que ele cadastrar, né? Então vamos lá para o modo design. E aqui nós vamos digitar. Sempre que a gente quiser se referir a uma célula, a gente vai digitar range. Range. E entre parênteses e entre aspas, nós vamos colocar qual é a célula. Nesse caso é a célula B3. Com 2 pontos até a célula E3. E3. Fecha aspas, fecha parênteses, valor igual a vazio. A gente quer que fique vazio. Poderia também colocar range B3, sem colocar isso aqui, por exemplo, assim, ó. Ponto valor. Só que aí eu teria que colocar para B3, depois aqui embaixo teria que digitar para C3, depois para D3, depois para E3. Então, se nós colocar aqui, a gente resume. Não precisa escrever várias vezes a mesma coisa. De B3 a E3. E aí ele limpa o campo. Vamos testar de novo? Então vamos lá. Vamos sair do modo de design. Vamos apagar aqui o nosso banco de dados, esses que a gente salvou duplicado. Inclusive tirar todos eles com o código 3. Apaguei. Ele já não está mais aparecendo aqui. Vamos inseri-lo. Produto cadastrado com sucesso. Veja que ele ainda consta ali, ó. No momento que o usuário der OK, bom, sumiu. Ficou em branco, já pronto para o próximo cadastro. E já cadastrou ali embaixo. Nós passamos agora a ter um controle de inserção. Mas e se eu quiser alterar ou excluir? Novamente a gente vai utilizar aquele método de procura, gente. Lembram que aqui em inserir, vamos no modo design de novo, a gente utilizou esse método de procura, que eu selecionei aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar e vamos copiar isso aqui, Ctrl C, e vamos agora no botão excluir. Duplo clique no excluir, vejam que ele abriu em cima já das instruções do botão inserir e colocou o cabeçalho de excluir e o end sub, que é o finalizar aquela macro. Vamos dar um Ctrl V aqui, ó. Ctrl V. Veja que o que a gente copiou aqui, a gente colocou aqui.
que a gente quer excluir? Porque nesse caso a gente não quer inserir, a gente quer excluir, certo? Então, para excluir, nós vamos ter que localizar o que a gente quer excluir. O macro vai fazer isso também. Para inserir, nós estávamos localizando um campo vazio. Agora nós vamos ter que localizar o código do produto que a gente quer excluir. O que é o código? Aonde vai estar a informação do código? Bom, o usuário vai poder fazer a seleção do que ele quer excluir aqui, né, marcando, ou então digitando. Vamos imaginar que o usuário quer excluir o código do feijão carioca, ou seja, o registro feijão carioca. Vamos colocar aqui 2 e clicar em excluir. Clicando em excluir, ele vai localizar o código 2 e vai excluir aquele registro. Como nós estamos no modo design, vamos dar duplo clique em excluir para abrir novamente. E aqui no lugar do find vazio, nós vamos colocar range. Lembram, pessoal, nós temos que localizar o valor da célula B3. Então, vou colocar aqui B3 ponto valor, certo? Então, o que agora a nossa macro de exclusão vai fazer? Ele vai lá na aba produtos, na coluna A, find, vai procurar o que? Vai procurar o valor que está na range, na célula B3, que é aqui, ó, B3. Vejam. Localizando isso, vamos aqui no modo design, duplo clique em excluir, para aparecer novamente. Localizando isso, o que a macro deve fazer? Deve excluir a linha inteira, correto? Não só aquele item, mas toda a linha. Então, w ponto, aqui vai entrar uma instrução nova agora, ó. Interior row. Row quer dizer linha, gente. Interior ponto delete. Beleza. Está feito, ele vai fazer a exclusão. Vamos botar uma observação aqui. Excluir toda a linha deste código. Quando a gente diz toda a linha, ele vai vir aqui, vai localizar 2, vai selecionar tudo isso aqui e vai excluir. Vamos botar a mensagenzinha, nós estamos no modo design ainda, vamos excluir. Vou colocar aqui, mensagem usuário. MSG box, registro, excluído com sucesso. Vamos sair do modo design e vamos clicar em excluir para excluir o código 2, certo? Excluir, registro excluído com sucesso. Consta o registro 2 aqui? Não, já sumiu. Excluir registro 1, deu erro, né? Depois eu vou explicar para vocês por que deu erro. Vejam que a gente está procurando um código 2 e o sistema não localizou o código 2. Então o usuário vai ter que digitar um código que existe lá. Excluir código 1. Esse código existe, ó. Então, excluir, ó, excluiu. Se eu clicar novamente para excluir o código 1 que não existe, vai dar erro. Vocês vão clicar em fim. Para corrigir isso, gente, existe programação um pouco mais avançada. Como não é a intenção passar muita informação para vocês, nós vamos colocar aqui bem no início da macro, uma instrução para que ele pule os erros. Ou seja, se ele encontrar um erro, ele tente seguir a macro até o final. Assim nós não teremos erro. Então essa é a instrução aqui. Vamos colocar observação. Desconsiderar erros. Então se ele encontrar um erro, ele vai seguir executando as demais linhas de orientação que a gente está fazendo. Vamos fazer o teste agora para ver se está funcionando. Saímos do modo design, vamos excluir um código que não existe lá, excluir.
Ó, ele dá que o registro foi escrito com sucesso. Ele não encontrou o registro, mas mesmo assim ele seguiu o baile, né? Gente, vamos salvar esse projeto. Vai que falta luz se esteja no PC ou no notebook, não tem esse problema, mas vamos salvar, né? Muitas vezes a gente segue programando, se emociona, né? E acaba esquecendo de salvar, trava a máquina, dá algum problema, a gente perde toda a informação. Então, vejam que a gente já tem o botão de inserir funcionando. Vamos cadastrar aqui. Vamos inserir, inserimos. Vamos ter pelo menos 2 aqui, né? Ok. Agora então nós temos mais. Estamos chegando no finalzinho já, gente. Nós temos que colocar agora a instrução do botão alterar. Vamos para o modo design. Duplo clique em alterar. A gente vê que ele já criou aqui as instruções iniciais, né? Do alterar, mas que não tem nada no meio por enquanto. Vejam que clicando em alterar não acontece nada. Aqui então, antes de a gente mexer no botão alterar, seria interessante que quando a gente clicasse aqui, ó, ou movimentasse o cursor através da lista, seria interessante que o próprio Excel já colocasse as informações aqui, né? Seria bem bacana. Existem alguns métodos mais avançados que a gente utiliza através do listbox, do objeto listbox, mas como a gente está aprendendo a utilizar o método de localização, aquele setw, este aqui que a gente está utilizando, a gente vai fazer através desse método também, é um método seguro, funciona tranquilamente. Então a gente vai colocar isso aí agora para a listagem também. Vamos para o modo design. Duplo clique vai ser na lista agora. Ó, veja que a gente deu um duplo clique e ele já abriu aqui também a orientação que deve ser seguida quando o usuário movimentar-se através da lista. Só que em vez de clique, a gente vai botar change. Assim, sempre que o usuário movimentar o cursor através da lista, o sistema vai fazer, o Excel vai executar o que tiver parametrizado dentro desse módulo. Então, vamos a ele. Vejam que eu colei a mesma informação que estava na memória antes, para ele fazer a mesma localização. Então, o que a gente quer que ele faça? Sempre que o usuário clicar em uma dessas informações, a gente quer que ele busque lá na aba Produtos, na coluna A, a gente quer que ele busque a informação que vai estar na lista. Então, lista, ponto valor. Por padrão, a nossa lista ela vai pegar sempre o valor que está na coluna primária, na coluna 1 aqui, ó. Então ele vai pegar o valor 3. Se nós quiser procurar farinha de trigo, ele vai pegar o valor 1. Com base nisso, nós vamos definir as ranges. Veja que agora vai ser um processo inverso, gente. A gente vai buscar do banco de dados e trazer para essas células aqui o valor. A gente vai fazer a seguinte, sempre que o usuário, vamos até sair do modo design aqui. Sempre que o usuário estiver clicando ou fazendo o cursor andar através da lista, a gente vai querer que ele faça o seguinte, eu quero que o Excel vá até o nosso banco de dados, localize o código
atual selecionado na lista, que nesse caso aqui é o 3. Ó, 3. E eu quero que ele traga a descrição, que vai ser feijão preto 1 kg, o valor e o estoque. E coloque essas informações aqui, na célula B3, na célula C3, na célula D3 e na célula E3, respectivamente. Como vamos fazer isso? Da mesma forma que a gente está utilizando a busca. Ó. Ele vai fazer a busca do código, que é o código 3, e em range, ou seja, célula B3 ponto value igual a w.value, que foi o que ele localizou. Ok? Então, nesse primeiro momento, ele vai pegar e vai colocar somente código. Aqui, ó. Vamos testar? Olha só. Olha, já localizou. Está colocando o código por enquanto. Para preencher os demais campos, vamos para o modo design, duplo clique. E vamos fazer o seguinte, range, célula, C3, ponto value, igual a w. Se eu botar w.value, ele vai colocar o código na descrição, correto? Então nós vamos ter que usar o método offset. Quanto para baixo? Não quero que ele ande nenhuma casa para baixo, mas quero que ele ande uma casa à direita. Ponto value. Da mesma forma, vamos copiar e colar. Só vamos alterar aqui agora, gente. D e E3. Como ele está na ordem lá, vamos botar aqui 2 e 3. Então, o que o Excel vai fazer quando o cursor começar a andar ali? Ele vai localizar o código em questão, que tiver selecionado. Como o código em questão ele vai pegar no range B3, que é esse aqui, a célula B3, ele vai colar a informação localizada. Na célula C3, ele vai colar a informação uma casa ao lado, veja, 0 para dizer que ele não anda para baixo nem para cima, ele está zerado, e para o lado, uma casa. Assim sucessivamente para os demais, na D3 duas casas e na E3 três casas. Ok? Vocês podem colocar as informações que vocês quiserem aqui. Ó. Pode colocar uma aspa simples, que o Excel não considera a observação de vocês. Vou colocar resumido, mas vocês podem colocar o que vocês acharem mais fácil para depois, quando estiverem estudando, localizar isso aí e entender com mais facilidade. Código, descrição, valor, e estoque. Ok? Feito uma parte a mais, gente. Vamos salvar. Saímos do modo design. Salvamos. Vamos ver agora como ele está se comportando. O usuário clicar em 1. Olha a mágica acontecendo, pessoal. Branco vai salvar em branco. Veja que ficou mais fácil agora também de excluir, né? Da maneira que o usuário vai sempre navegar por essas informações aqui. Eu quero excluir feijão preto, simplesmente vou lá em excluir. E ele exclui. Ok? Facilitou bastante, né? Para concluir o software agora, então a gente vai fazer criar o script para o botão alterar, que é o último que está faltando agora, certo? Para o botão alterar, a gente vai ter que também fazer aquela questão do desconsiderar erros, que está aqui nas instruções do botão excluir. Vamos já copiá-lo aqui, gente. Estou dando um Ctrl C e vou jogar ali nas instruções do botão alterar. Por que a gente vai ter que fazer isso? Porque
Em alguns casos, o usuário ainda vai poder digitar um código que não existe aqui, né? Tipo 45, por exemplo, e ele não vai localizar e vai acabar dando um erro. Então, para evitar esse erro, a gente vai colocar essa instrução para desconsiderar erros. Sim, o Excel não vai fazer, não vai dar aquela mensagem de erro. Para fazer a alteração, a gente vai fazer a mesma forma do botão inserir, porém com porém com uma pequena alteração. Vamos copiar todo ele aqui, gente. Vejam que eu estou no botão inserir, ó, Private, inserir. Eu vou copiar e agora eu vou ali nas instruções do botão alterar, ó. Vou colar. Agora a gente vai fazer as alterações pertinentes a ele. A primeira alteração pertinente é a localização. A gente não vai localizar uma célula vazia, a gente vai localizar um código. Qual código? O código que vai estar descrito na célula B3. Então, para chamar uma célula, a gente vai digitar range célula B3, valor dessa célula, valor. Pronto. Tão simples quanto. Aqui a gente vai salvar código? Não. O código a gente não vai salvar, então a gente vai deletar. Vou alterar a mensagem aqui, produto alterado com sucesso. Bom, pode originar algum erro o botão de alterar em virtude daquela macro que a gente colocou na lista. Essa macro aqui, ó. Ele vai poder gerar um erro quando for alterar. Então, para evitar isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir o local de busca. Aqui, direito do mouse, propriedades. Veja que aqui a gente colocou, a gente definiu da lista, daquela busca produtos. Vou botar 65.000 aqui. A gente definiu o list fill range como produtos A2, A2 de 65. Isso a gente fez no início da aula. Vamos fazer novamente agora, mas no botão alterar. Botão alterar, abaixo do erro aqui, ó, a gente vai digitar o seguinte: x cadprod ponto lista ponto list range igual a vazio. Vamos copiar. Vamos colar aqui. Vamos botar aqui produtos A2 65, 1, 2, 3, 65. Então, olhem só. Para que aquela macro não rode, aquela macro que está aqui na lista, que a gente colocou, essa aqui, ó, para que ela não rode, enquanto a gente estiver fazendo uma alteração, nós vamos zerar as informações, ou seja, a gente vai deixar a lista vazia, limpar a lista. Vamos fazer as alterações que são necessárias, aqui, ó. Depois de nós fazer as alterações necessárias, nós vamos voltar a carregar a lista novamente com os produtos da
célula 2. Desculpa, faltou aqui, né? T65.000. Assim nós não vamos ter erro, gente, senão nós teríamos um erro. Vamos tentar fazer a alteração, ver se ficou tudo certinho, ok? Vamos lá então, o usuário vai estar navegando aqui e vai querer alterar. Não era farinha de trigo, era farinha de milho. E o valor também não era R$9. Isso aqui é 13,20. E o estoque é 10. Quando o usuário clicar em alterar, a ideia é que o código 1, que hoje é farinha de trigo, passe a ser farinha de milho, passe de 9 a 13,20 e o estoque de 23 para 10. Vamos clicar em alterar. Tudo está alterado com sucesso. Alterou? Vamos ver. Alterou, vejam aqui. Se nós não colocar essa definição no botão alterar aqui, ó, essa aqui, depois essa aqui, vai gerar ele vai fazer um cadastro parcial, porque quando você fazer a primeira alteração na descrição, ele já vai carregar o que está aqui, ele vai rodar essa macro da lista, então ele vai ficar confuso, vai gerar um erro. Então essa é uma das orientações que devem ser seguidas e adotadas para que o sistema funcione corretamente. Okay? Vocês podem também ocultar essa linha de dados aqui, ó, o banco de dados, clicando com o direito do mouse, ocultar. Ó, daí vocês vão ter sempre essa tela aqui. Vamos tirar isso aqui, porque está no ambiente pronto já. Vamos começar a trabalhar com ele. A gente tem que colocar aquela mesma informação aqui, ó, no botão inserir. Se ele for inserir, ele tem que limpar. Senão vai dar erro. Era esse erro que eu estava querendo tratar com vocês. Vamos alterar aqui. Amendoim, 500 gramas, não me lembro do preço, 4. Agora sim alterar. Vamos inserir um novo para ver se está funcionando corretamente. 34. Não, se vai estar no açougue, né? A gente não vai estar. Inserir. Agora ficou correto. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a página. Bom, vejam que a gente tem, para cada botão, o Excel já vai separando aqui com as linhas. Ó. Uma linha horizontal que separa. Então ficou aqui o botão, as informações, as instruções do botão alterar ficar aqui. As informações do botão excluir ficar aqui. As informações do botão inserir e da lista. Ficar aqui. Vou fechar isso aqui para deixar somente a parte inicial do nosso programa. Vamos salvar. E é importante, gente, quando vocês abrirem esse sistema, vocês vão ter que habilitar as macros. Vou abrir aqui novamente. Ó.
Se vocês começarem a mexer sem habilitar as macros, não vai funcionar. Ele nem consegue. Estou tentando clicar aqui, não consigo. Vocês vão ter que vir aqui em opções, habilitar esse conteúdo. Aí ele passa a funcionar. Senão não vai ter jeito. Beleza? Um abraço para vocês.